canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue minha conta pessoal também lá no Instagram, beleza? E ó, a parada é a seguinte, vou trazer para vocês mais uma opção e uma novidade aqui pra galera que gosta de apostas esportivas. Quer fazer tua fezinha? Faça lá na PagBet, tá? Na PagBet com apenas R$1 você consegue fazer sua aposta já, tá? Pagamento rápido através de Pix e também burocracia nenhuma para poder se cadastrar. Você tem o Aviator também para apostar, pode encerrar a qualquer momento a sua aposta e você tem um atendimento 24 horas e um atendimento humanizado. E o bordão que a gente usa lá na PagBet é acertou, tá pago, porque eles pagam bem rápido aí o seu depósito, tá bom? Tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, o link da PagBet tem que ser pelo nosso link, clica aí, se cadastra e comece a apostar, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço. Amanhã nós temos aí Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil e você pode estar fazendo a sua fezinha por lá, além da Copa do Mundo Feminina que tá rolando, beleza? Bom, dito isso, galera, vamos trazer primeiro desdobramentos da reunião envolvendo a cúpula, né, da diretoria do Conselho Consultivo da SAF, as tais 7 cadeiras, com o Paulo Brax sendo convidado a participar. Essa reunião selou o desligamento do Paulo Brax, não, do Luiz Melo, que foi a informação que eu trouxe para vocês no vídeo anterior. Essa reunião serviu para apresentar a todos os membros e fazer a passagem de bastão para Lúcio Barbosa como CEO interino da Vasco da Gama SAF. O Vasco já está entrevistando e procurando outras pessoas para serem o CEO na vaga do Luiz Melo e pode ser, coloquei no condicional aqui, que o Lúcio Barbosa fique até o final da temporada. O Vasco vai escolher muito criteriosamente quem vai ser o seu novo CEO. Trouxe até para vocês no vídeo anterior algumas possibilidades de nomes, vocês dão uma assistida no vídeo anterior. Nessa reunião foi discutido demais sobre futebol. Então, o Josh Wander, inclusive, estava presente nessa reunião. E aqui vamos a alguns tópicos importantes. Primeiro assunto, comprometimento emergencial. Foi assumido um pacto, faltam 8 dias para se encerrar a janela, para se fazer um esforço, fazer uma janela importante para o Vasco escapar do rebaixamento. Para 777 seria uma tragédia o Vasco cair. São beirando 100 milhões de reais aí que você perde de televisão. O teu cliente, porque agora a relação deles com o torcedor do Vasco é de cliente, né? Irritado, puto, chateado, e também você desvaloriza os seus atletas e assumiu alguns compromissos contando com outro faturamento. Então, para eles, em termos de investimento, o plano de sócio aí despencando, o torcedor espinafrando, é péssimo. Só acho que eles demoraram demais para meter a mão. O Luiz Melo saiu agora, mas a situação do Vasco no campeonato tá muito delicada. Sabe quem saiu com muita moral e foi tema dessa reunião? Ramon Dias. O entendimento é de que o Ramon Dias é muito bom, além de ser bom treinador, passa tranquilidade para os atletas, serenidade, e o entendimento que foi chego é que, tendo bons jogadores, bons reforços chegando agora na janela, ele tem totais condições de tirar o Vasco desse buraco que o Vasco se enfiou. O Paulo Brax passou nessa reunião todo o seu planejamento e a sua diretriz para essa janela, e a ideia dele é fechar bem essa janela. O Vasco está tentando a contratação de um zagueiro, um meia, camisa 10, um centroavante, e pode ser que pinte até um jogador também de lado de campo, tá? Agora vamos trazer algumas atualizações. Essas informações que eu trouxe foi do Globoesporte.com. Algumas informações que eu tenho para trazer para vocês dos nomes que eu já trouxe para vocês que já estavam fechados. Paulinho Paula, Praxedes e Jefferson já treinam com o grupo. O Praxedes se apresentou hoje, já começou a fazer trabalho na academia. Ele está acertado com o Vasco até dezembro com opção de compra, não é obrigatoriedade, é opção. Se o Vasco quiser comprar 70% dos direitos econômicos dele, tem que pagar 5 milhões de euros, é um jogador de 21 anos de idade, e esses 5 milhões de euros hoje equivale a 26,1 milhões de reais, pouco a mais
do que o Vasco pagou por Luco Herediano, por exemplo, que é um volante. Acho o valor muito alto, diga-se de passagem. O jogador tem contrato com o Red Bull Bragantino até 2026 e vai vestir a camisa número 21. Fez trabalho na academia, ele, Paulinho de Paula e Jefferson. A tendência é que amanhã o Vasco já faça o anúncio oficial, possivelmente até desses 3 jogadores já. Sobre a situação do Sebastião Ferreira, o jogador é aguardado no Rio de Janeiro amanhã, tá? Para realizar exames médicos, né? Resolver os últimos detalhes e ser apresentado ainda essa semana, ou melhor, oficializado. O jogador não vai dar tempo hábil de estar inscrito para o jogo do final de semana contra o Corinthians. É um atleta que o Vasco conta para o jogo do Grêmio em São Januário no outro final de semana. Paulinho de Paula, Jefferson e também o Praxedes devem estar à disposição de Ramon Dias para o jogo do final de semana. Devem ser oficializados amanhã e em breve entrar o nome dos mesmos lá no bid da CBF, tá? Essas são as informações que eu tenho para trazer para vocês a respeito da situação da reunião importante que ia acontecer hoje, que eu fiz aquele vídeo de madrugada e foi o primeiro que subiu no dia hoje aqui no canal, e sobre os atletas que o Vasco já havia acertado. O último que chega agora no Rio de Janeiro é o Sebastião Ferreira. Vamos agora a novidades de negociações em curso e até novas opções que acabaram vazando para a imprensa. Primeiro, vou atualizar vocês sobre a situação do Carrascal. Tá? A informação do companheiro Lucas Pedrosa, o negócio está dado como encerrado. O CSKA pede 7,5 milhões de euros para vender 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele foi adquirido junto ao River Plate por 3,5 milhões de euros e agora eles querem 4 milhões de euros a mais para vender apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Com isso, a gente está falando de 40 milhões de reais e o Vasco, ó, tirou o time de campo, tá? A informação, inclusive, que chega dos companheiros da Arena Cruz Maltina, ao conversar com o empresário do jogador, o Rodrigo Lopes, ele disse o seguinte, aspas para o Rodrigo Lopes: no momento, o CSKA não recebeu nenhuma oferta aceitável para Carrascal. No entanto, continuamos trabalhando nisso, tá bom? Ou seja, o Vasco de fato enviou uma proposta, mas muito longe das pretensões que o CSKA tem para poder negociar o seu jogador. Por isso que o Vasco já tentou outros jogadores no mercado. Agora vamos atualizar duas situações. Primeiro, vou trazer para vocês novidades sobre o atacante uruguaio de 30 anos de idade, Michael Santos. O Tajeres pede 3,5 milhões de euros, algo na casa mais ou menos aí de 16,6 milhões de reais. E esse valor faz com que o Vasco dê uma afastada do negócio. O próprio Andrés Fassi já falou, ou o Vasco chega junto com uma proposta ou perde o atleta. Ele tem propostas de clubes árabes e se o Vasco não chegar junto no que o Tajeres quer, o jogador deve sair de fato por lá. Fato que o jogador não pretende. A prioridade dele é vir ao Vasco por dois motivos. Primeiro, ele é fã do Ramon Dias, gostaria muito de trabalhar com o técnico argentino. Segundo, ele entende que ele performando bem na Liga Brasileira, ele tem muito mais chance de voltar à seleção uruguaia do que jogando nos clubes árabes que tem o procurado. Então, vai se chegar no momento de um deadline, ou o Vasco chega num acordo junto ao Tajeres, cede cada um pouco, ou o jogador de fato vai acabar arrumando para o mundo árabe, mesmo sem ser a vontade do jogador. Por ele viria ao Vasco da Gama. Então, o centroavante Sebastião Ferreira está contratado, chega amanhã no Rio, e com isso, Michael Santos está ficando cada vez mais longe, porque o Andrés Fassi coloca pressão e não abre mão do que ele exige, do que o jogador vale. Seu atleta está valorizadíssimo, é um artilheiro do campeonato argentino e chamou muita atenção do mundo árabe. Então,
por ter concorrência e ter quem pague, ou o Vasco chega com essa proposta ou vai acabar perdendo o jogador. Não sei até que ponto o acerto já com o Sebastião Ferreira não faz o Vasco também dar uma esmorecida. O fato de fechar um não inviabiliza o outro, tá? Mas talvez o fato de já ter o Sebastião Ferreira na mão faz com que o Vasco de repente busque uma outra opção, já que o jogador rendeu muito na mão de Ramon Dias, tá? Então a atualização de Sebastião Ferreira na atual momento é essa. Para finalizar, aqui eu encerro, falei para vocês que o Vasco deve estar buscando um zagueiro. O jogador que o técnico Ramon Dias indicou é o Robert Rojas, zagueiro do River Plate, foi pedido pelo técnico argentino. O treinador gosta muito do atleta e agora o Vasco tenta chegar a um acerto com o River Plate. A ideia do River não é negociar o jogador, um jogador titular, um jogador importante, mas o pedido do Ramon Dias aí, o Vasco vai tentar fazer um esforcinho para contratar o mesmo. Fala-se também na casa aí de 3 milhões de euros para poder contratar o zagueiro. Não sei se o Vasco vai conseguir chegar. Fato é que faltam 8 dias para encerrar a janela e agora ó, tem que se dar uma acelerada importante para fechar esses negócios. E o Vasco não pode mais errar. Qualquer erro nessa janela agora vai ser fatal e o time vai ser rebaixado, tá? Então é isso, galera. Um final de noite aí agitadíssimo, muita novidade e devemos ter uma quarta-feira pegando fogo e agitada. Então me acompanhe bastante aqui no canal e aí conforme for saindo as novidades eu trago para vocês, tá? Lembrando que a resenha nunca acaba aqui, ela continua aqui nos comentários. Deixa a opinião de vocês sobre tudo que a gente discorreu. E ó, mais uma opção. Quer fazer tua fezinha? Faça também lá na PagBet. Se tem a 1xBet e se também tem a PagBet. Empresas sérias que eu confio e recomendo para vocês apostarem. Valeu? Tamo junto.